Jesus cuspindo na terra, fazendo lodo, passando nos olhos de um cego, mandando ele se lavar. Quando ele volta, ele vê, glória a Deus. Aí você encontra milagres de paralítico andando, milagre de multiplicação de pães. Mas por que esse milagre, que foi o primeiro, não está em nenhum dos evangelistas? Mateus não coloca no evangelho dele, Marcos não coloca no dele, Lucas não coloca no dele. Só João acha que esse milagre merece estar nas páginas da Bíblia. E lembra que ele está escrevendo 70 anos depois. Mateus já tinha sido escrito, Marcos já tinha sido escrito, Lucas já tinha sido escrito. E João pensa e diz assim, por que esse milagre não foi colocado? Eu preciso de falar dele. Não pela excelência dele, não porque ele é tremendo, porque todos os milagres são tremendos. Mas esse tem um significado importantíssimo para João. E João então descreve o milagre de Jesus transformando a água em vinho. Eu coloquei na newsletter da semana passada, e eu espero que você esteja lendo a newsletter, a introdução da Bíblia de Marcos Lucado. E em um momento ele diz assim, já se passaram 60 anos, mas João ainda os pode ver. As décadas não lhe tiraram a força, as décadas lhe tiraram a força, mas não a sua memória. Os anos escureceram a sua vista, mas não a sua visão. O tempo pode ter enrugado o seu rosto, mas não amoleceu o seu amor. Ele esteve com Deus, Deus esteve com ele. Como poderia esquecer? E aí Max Lucado escreve, no vinho que momentos antes era água, João ainda sentia o gosto do vinho. O vinho que Jesus fez ali naquele dia era muito melhor que Malbec, Miolo, Merlot, Pinot Noir, Cabernet. Era melhor do que as vinhas que nós temos em Napa, era melhor do que das vinhas do Chile, do sul do Brasil, de qualquer lugar da Itália. Era um vinho tremendo. Se a gente pudesse ter uma taça hoje para comer com aquele almoço. Essa irmã gosta de vinho. De olho nela. De olho nela. Esses dias, é só um parênteses. A minha esposa é portuguesa. Eu preciso falar isso logo de início. Então, entre outras coisas, ela gosta de cozinhar com vinho. Então, eu fui comprar um vinho num lugar para cozinhar, irmãos. Para cozinhar. E quando eu cheguei lá, rapaz, eu fiquei tão contente. A mulher pediu minha carteira. Ela queria saber se eu tinha mais de 21 anos de idade, meu amigo. Rapaz, eu fiquei contente. Ela falou assim, can I have your ID? Rapaz, é sério, can I have your ID? Não, ela enxergava bem, Paulo. Ela enxergava bem. Can I have your ID? Eu olhei para ela assim, are you serious? Ela falou, eu sei que você deve ter mais de 21 anos, mas eu preciso de ver o seu ID. Rapaz, eu dei com alegria. Tirei e falei assim, you made my day. Então vamos voltar ao vinho aqui, a história. João lembrava daquele importante milagre, mas João lembrava do que ele significava. E 70 anos depois ele vem e fala assim, gente, eu preciso contar para você. E note que é logo no início do seu evangelho. É logo depois dele fazer duas afirmações importantes. Ele fez outra, mas duas importantes. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne. E quando a palavra se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. E ele diz assim, e tudo que a gente precisa, o pleroma, a plenitude estava nele, graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Deixa eu contar uma história para vocês. E ele diz então que ele estava com Jesus naquele dia. Se você olhar e você entender o que acontece no capítulo 1, João tinha acabado de se tornar discípulo de Jesus. Ele e mais 4. Jesus agora tinha 5 discípulos. João é o único que conta esse aspecto do ministério de Jesus, que antes dele ter 12, ele teve só 5.
E João era um novo discípulo de Jesus. E Jesus então convida eles assim: João, eu fui convidado para um casamento e eu queria que você fosse comigo. E o casamento era numa pequena cidade, uma pequena aldeiazinha perto de Nazaré, chamada Caná da Galileia. Agora, eu queria que você só entendesse o seguinte, é por isso que eu tenho escolhido durante essa série pregar logo após o louvor, porque eu queria pegar vocês no momento mais, que a mente de vocês está mais pronta para receber. Há duas coisas acontecendo em João, e isso sempre acontece em João. E aqueles que estão fazendo IBMP, eu faço propaganda durante a mensagem, o nível 2, tremendo, a gente vai estar falando mais sobre isso quando chegar em João. O que João faz, ele sempre fala de duas coisas ao mesmo tempo. Tudo que João fala, há um superficial e há um profundo. Lembra que quando ele fala para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele só entende o superficial, mas ele disse, não, tem coisa mais profunda aí, Nicodemos. Quando Jesus diz assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ter vida em mim mesmo, ao superficial e ao profundo. E por isso que os discípulos tiveram dificuldade de entender, mas graças a Deus que vocês têm o Espírito Santo de Deus, é mais fácil para a gente entender do que os discípulos. Então, na história, há o superficial e há o profundo, e eu queria dar os dois para vocês, e tanto o superficial quanto o profundo têm aplicações para a nossa vida. O superficial é a história que aconteceu. Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Jesus chega lá no terceiro dia. Por que terceiro dia? Porque a festa de casamento naquela época levava 7 dias. O coitado casava e não podia ter a lua de mel depois do 8º dia que ele podia ter a lua de mel. E naquele tempo era mesmo bíblico. As pessoas casavam virgem, como a Bíblia manda fazer. Amém, queridos? É o que a Bíblia manda fazer. E ele casava e tinha que esperar o 8º dia para ter a lua de mel com a esposa, porque vinha todo mundo, os parentes, os vizinhos, e ele ficava esperando acabar o 7º dia, ela também. Eram 7 dias de festa, comida, alegria, visita, vinha a tia, vinha a avó, vinha o primo que ele não via há muito tempo, aparecia naquele dia porque tinha bastante comida. Era como tivesse um churrasco, quando você dá um churrasco, aparece gente que você nem vê. Ou não te vejo há muito tempo também, mas eu soube que tinha um churrasco, vim. Era desse jeito. Cidade pequena, alguns de vocês foram criados em cidade pequena, e cidade pequena é assim, todo mundo conhece todo mundo. E aí o que acontece? Jesus chegou no terceiro dia da festa. Aí quando Jesus chega, a Bíblia diz que a mãe de Jesus estava preocupada, porque acabou o vinho. Possivelmente, com Jesus chegou um grupo grande, e os donos da festa olharam e falaram assim, tem mais gente do que comida, tem mais gente do que vinho. O vinho, naquela cultura, era importantíssimo. O vinho, num casamento, representava alegria. Para que ninguém pense que eles bebiam nos 7 dias e que todo mundo ficava bêbado, é importante você entender que era vinho, não era suco de uva, era vinho mesmo, mas eles misturavam o vinho, eram 3 partes de vinho e 2 partes de água. E eles bebiam aquilo durante os 7 dias. Um rabino diz que casamento sem vinho não teria alegria. Então o vinho precisava de estar na festa. E naquela cultura, hospitalidade era importantíssimo. Então, não ter vinho era uma vergonha tremenda. E Maria, ela tinha alguma influência, alguma autoridade. Eu estava lendo um comentarista e ele citava um evangelho cóptico que foi escrito no Egito, que não entrou no canão das Escrituras, e o evangelho cóptico dizia que, na verdade, esse casamento era de um sobrinho de Maria, de um primo de Jesus. Era uma cidade vizinha, e possivelmente ele está correto. Então Maria talvez era tia, diz que ela era a irmã da mãe do noivo. E possivelmente. Então Maria talvez é a tia, é aquela que está ali ajudando, a mãe do noivo, a mãe ocupada, Jesus é o primo, e Jesus, durante aquele tempo que viveu com Maria, muitas coisas Jesus fez, muitos milagres que nós não está na Bíblia, mas contém esses milagres em vários evangelhos que são evangelhos que não estão na Bíblia. São os livros históricos que podem ou não ser verdade. Eu estava lendo um deles,